A gente tem uma memória aqui, certo? Com 3 bits, 3 ports, 3 pinos para endereço, né? 3 pinos para endereço e 8 pinos para dados, certo? Só que não sabemos quantas palavras tem nessa memória. Então, para descobrir é fácil. Basta pegar o 2 e elevar ao número de pinos de endereço, certo? 2 elevado ao número de pinos de endereço. Isso aqui vai dar 8. Significa que nós temos dentro dessa memória 8 palavras e cada uma dessas palavras guarda 8 bits. É como se tivesse um caixote com 8 caixas de bombom e cada caixa de bombom tivesse 8 bombons, certo? Então, isso aqui é o que a gente chama de memória 8x8. Ou seja, 8 palavras, cada uma com 8 bits. Uma memória que possui 8 palavras e cada uma das palavras possui 8 bits, certo? E a gente usou essa fórmula aqui, certo? Mais um exemplo aqui. Agora a gente tem uma memória com 4 pinos de endereço, né? 4 ports para endereço e 4 ports para dados, certo? Então, como é que eu descubro quantas palavras tem nessa memória? Usando a mesma fórmula. 2 é elevado ao número de pinos de endereço. 1, 2, 3, 4. É 16, né? Então significa que nessa memória aqui nós temos 16 palavras, cada uma com 4 bits, certo? É como se tivéssemos 16 caixas de chocolate e cada caixa tivesse 4 chocolates, certo? É o que a gente chama de memória 16 por 4, ou seja, 16 palavras, cada uma com 4 bits, certo? Usamos a mesma fórmula, certo? 2 elevado ao número de bits de endereço é igual ao número de palavras da memória. Ok, mais um exemplo. Agora, neste caso, a questão deu o número de palavras, mas não deu o número de bits de endereço. Então, eu tenho o número de palavras e quero o número de bits de endereço. Então, a gente vai ter que usar aquela fórmula mais complicada. Na verdade, existem duas formas de fazer essa questão. Duas formas de fazer esse tipo de problema. Existe um jeito mais difícil, que é esse aqui, e o jeito mais fácil. Quem quiser pode pular para a parte do vídeo que tem a parte mais fácil, né? Eu vou começar pela parte mais difícil, certo? Aqui a gente tem as 8 palavras, né? Cada uma com 4 bombons, né? 8 palavras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada uma com 4 bombons, certo? Quantos pinos de endereço eu tenho que ter, né? Então vou aplicar logaritmo. Log na base 2 do número de palavras, certo? Temos 8 palavras, então você vai aplicar o logaritmo na base 2 do número de palavras. Log de 2. Log de 8 na base 2, ok? O que você vai fazer? Você vai colocar tudo na base 2. 8 é 2 elevado a 3, certo? E agora você aplica a propriedade de logaritmo, que é a propriedade do expoente, certo? Então, o expoente, ele desce e vira coeficiente. Ele multiplica o log, certo? Então, temos 3 vezes o log de 2 na base 2, certo? Quando esse carinha é igual a esse, tem uma propriedade que diz que o log é igual a 1. Então, log de 10 na base 10 é 1, log de 8 na base 8 é 1, e log de 2 na base 2 é 1 também. Então, 3 vezes 1, 3, né? Significa que temos 3 bits, 3 pinos de endereço, certo? Fácil, né? Vamos fazer a mesma questão, agora de um jeito mais fácil, um jeito mais lógico, certo?
Então, quando você tem esse tipo de questão, onde ele te dá o número de palavras e ele quer o número de bits de endereço, você faz a seguinte pergunta: 2 é elevado ao quê que dá 8, né? Então, 2 é elevado ao quê que vai dar 8, né? Que número eu coloco aqui, né? Que vai dar 8. Então, você sai testando. 2 elevado a 1 vai dar 2, né? 2 elevado a 2 vai dar 4. 2 elevado a 3 vai dar 8. Então significa que 3 é o número de bits de endereço, é o número de pinos de endereço. 2 elevado ao quê que dá 8? 3, certo? Fazer outro exemplo. 2 elevado ao quê que dá 32, né? 2 elevado a 4 dá 16, certo? E 2 elevado a 5 dá 32. Significa que 5 é o número de endereços para a gente ter 32 palavras, certo? Certo? Então aqui a gente tem 32 palavras, cada uma com 4 bits, certo? Existem quantidades de palavras também que são muito recorrentes, eles aparecem muito. Então, K significa 1024 palavras, certo? Ou 2 elevado a 10 palavras. M é 2 elevado a 20 palavras. G é 2 elevado a 30. Essas são as mais importantes. Por exemplo, se temos uma memória de 2 KB, significa que temos 2 vezes 1024 palavras. Temos 2 vezes 1024 palavras. E cada uma dessas palavras possui 1 byte, ou seja, 8 bits. Significa que essa memória é do tipo essa memória aqui tem 2 vezes 1024 palavras e cada palavra possui 8 bits, certo? É como se tivesse esse tanto de caixas de bombom e cada caixa de bombom tivesse esse tanto de bombom, certo? Então tem 2048 palavras e cada palavra com 8 bits, certo? Cada palavra com 8 bits. Então nós temos um total de 2048 vezes 8, né? Que vai dar 16.384 bits. Isso aqui é o número total de bits que tem nessa memória, certo? Se a gente quiser saber quantos nibbles tem nessa memória, é só dividir por 4 o total, certo? Então quantos nibbles tem numa memória de 2 KB? É só dividir esse número aqui por 4. Quantos bytes tem nessa memória aqui? É só dividir por 8. E quantos words tem aqui nessa palavra? Nesse número nessa memória? É só dividir por 6, certo? Hi, I thought today we'll work on a couple of things, okay? Just straighten them out, a couple of routines and try and put them together like we've normally been doing, alright? We start in that position and then we move to the left 2 times and to the right twice, okay? So we go 1, 2. That's it. That's it. Move. That's it. Move your hip. Come on. That's it. With your arms now. That's it. Okay. Now the second one we're going to do, we're going to ball change with our feet, okay? And our arms are going to go in that position. All right? Both sides. So we start now. That's it. Come on. Stretch both your arms and your legs, okay? That's it. Okay, now the third one we're gonna do, we're gonna move, but we're gonna start in that position. And then we're gonna move the hip both to the left and to the right, okay?
We start that way. That's it. That's it. Twist the body with it. And enjoy it. Because it's all fun.